Tópico 6. Teoria geral do crime. Professor, quero acompanhar isso aí pelo Código Penal. Onde está isso aí no Código Penal? Vai ser o artigo 13 e seguintes, tá? Gente, aqui eu vou explicar algumas coisas que são bem interessantes. Vamos lá, teoria geral do crime. Chegou a parte mais legal da matéria. Professor, quero entender a estrutura do Código Penal. Quero entender como que esse Código Penal funciona, porque lá atrás o senhor me falou de uma tal de interpretação sistemática. Eu quero saber como que é que funciona a estrutura desse Código Penal. Vou te passar uma estrutura bem básica aqui do Código Penal. Ó, o Código Penal, só você montar esse esqueminha aqui, isso aqui é mais para fim didático, não sei se chega a ter tanta relevância para a prova, não. Ele vai do artigo 1º ao artigo 362. Professor, como funciona aqui? Do artigo 1º ao artigo 12, a gente vai trabalhar o quê? A aplicação da lei penal. Grosso modo, do artigo 1º ao artigo 12 do Código Penal, a gente vai estudar o quê? Aplicação da lei penal. Professor, título 2 em diante, que é do artigo 12, né? Até o 12 é aqui, do artigo 13, só bem grosso modo mesmo, até o artigo 120. Professor, o que a gente vai ter aqui do artigo 13 até o artigo 120? Aqui a gente vai ter a teoria geral do crime e a teoria da pena. Então, do artigo 13 ao 120, a gente vai estudar o quê? Teoria do crime e teoria da pena. Professor, cadê os crimes? Cadê o homicídio, latrocínio, roubo, extorsão, estupro, concussão, peculato? Onde está isso? Presta atenção. Até agora, eu te falei do artigo 1º ao 12, aplicação da lei penal. Do 13 ao 120, grosso modo, teoria geral do crime e teoria da pena. Professor, onde estão os crimes em espécie? Te mostro, só colocar aqui para chegar mais para cá. Aqui até o artigo 120. Do artigo 121 ao artigo 359. H, aí essa é a parte que vocês acabam tendo uma vivência maior, pelo menos é a questão mais do dia a dia. Aqui vão estar os crimes em espécie. Pô, professor, legal. E essa parte final aqui? E do 360 ao 362? Dessa parte que é o 300, até o 359H são crimes. E do 360 ao 362? São as disposições finais. Não tem relevância não, aqui não tem muita relevância não pra gente, tá? Pra que eu fiz esse esqueminha aqui? Só para vocês entenderem bem grosso modo, de maneira bem superficial, qual que é a estrutura do Código Penal. Ó, artigo 1º ao 12, aplicação da lei penal. Tem que ler bastante esses artigos. Em prova de polícia militar, eles são muito cobrados. Prova da polícia civil também aborda muito esses conceitos, tá? Professor, depois, do 13 ao 120, grosso modo, a gente vai estudar teoria do crime e teoria da pena. Até agora, a gente falou de crimes em espécie? Não, nada de crimes em espécie. Os crimes em espécie que você está acostumado a ouvir, homicídio, latrocínio, roubo, extorsão, concussão, peculato, extorsão mediante sequestro, eles estão no Código Penal do artigo 121 ao 359H. Então, o indivíduo fala assim, foi condenado pelo artigo 80 do Código Penal. Não. Ele foi condenado por algum dos crimes do 121 ao 359H, porque os crimes em espécie, eles estão do 121 ao 359H, tá? E aí depois, do 360 ao 362 são as disposições finais do Código Penal. Tranquilo com isso aí, senhores? Tá? Beleza? Tá? É isso aí. Só confirmar um negócio, só confirmar a questãozinha aqui rapidinho. Esse vai de Mecon aqui. Perdão, senhores. Só isso que eu estava confirmando aqui, ó. Aqui até o artigo 300
361, tá? Tem relevância muito não, mas é bom que fica certinho, tá? Do artigo 360 ao 361 são as disposições finais. Então, grosso modo, aqui está a estrutura do nosso Código Penal. O que a gente já estudou? Estudamos a aplicação da lei penal. Lei penal no tempo, lei penal no espaço, interpretação, beleza. Agora a gente vai entrar onde? Teoria do crime e teoria da pena. Depois a gente vai passar para os crimes em espécie. Pegaram a ideia aí? Estrutura do Código Penal no quadro. Vou sair aqui para você poder copiar. Beleza? Legal. Tá. Professor, copiei a estrutura. Dá um pause aí e copia. O que mais? Pois bem, aqui, antes da gente entrar mesmo na teoria do crime, eu gostaria de montar um esqueminha aqui para vocês. Vamos lá? Esse aqui, ó. Que ajuda você a visualizar um pouco. A infração penal. Vai montando esse esqueminha no seu caderno, ó. Que legal. Copia o esqueminha aí. Embaixo, como meu embaixo aqui tá pequeno, você embaixo, ó, vou até passar um traço aqui, ó. Você vai copiar isso aqui, tá? Vai pegar esse esquema, lançou no seu caderno. Embaixo desse esquema, meu quadro acabou, vou colocar de cá. Você coloca OBS 1. Pois bem, com isso a gente começa a teoria do crime com esse esquema aqui, tá? Vou sair aqui, ó, pausou, copio o esquema, embaixo OBS 1, OBS 1 e depois OBS 2, tá? Beleza? Pausou, copiou, voltei, tá? Infração penal é gênero e ele possui duas espécies, por isso que eu montei esse esqueminha aqui, ó. Na hora que você ouvir infração penal, é o gênero. É o gênero. E tem quantas espécies? Duas. Quais são elas? Crime e contravenções penais. Então, infração penal é gênero e tem quantas espécies? Duas. Quais são elas? Crime e contravenções. Pois bem, então infração penal é gênero e se subdivide em duas espécies. Crime, que é sinônimo de delito, e contravenções penais. Sinônimo de contravenção penal: crime anão, crime vagabundo ou delito liliputiano. Então, infração penal é gênero e tem quantas espécies? Duas. Crime e contravenções. Sinônimo de crime, delito. Sinônimo de contravenção, crime anão, crime vagabundo ou delito liliputiano. Aí já vem para o OBS 1. Por que o sistema é dualista, binário ou bipartido? É autoexplicativo. Dualista, binário ou bipartido vem de quê? De dois. Porque a infração penal tem quantas espécies? Duas. Por isso que o Código Penal, ele adotou o sistema dualista ou binário ou bipartido. Por quê? Porque a infração penal tem quantas espécies? Duas. Por isso a OBS 1. O sistema, quanto à infração penal, é dualista, binário ou bipartido, porque a infração penal tem quantas espécies? Duas. Crime e contravenções. Por isso a OBS 1. Sistema dualista, binário ou bipartido. Perfeito. Volta aqui. Quem comete uma infração penal que pode ser na modalidade crime ou na modalidade contravenção, tem que sair ileso? Não. Tem que sofrer uma punição. Tem que sofrer uma sanção penal. Então, repassando, quem comete uma infração penal, que pode ser na modalidade crime ou na modalidade contravenção, merece uma sanção penal. A sanção penal é gênero e possui duas espécies. Quais são elas? A pena e qual que é a outra sanção penal? A medida de segurança. Sacaram? Então, cometeu infração, seja um crime, seja uma contravenção, vai sofrer uma sanção penal. Em regra, essa sanção penal vai vir na modalidade
pena, mas tem também a sanção penal, medida de segurança. Professor, já antecipa para mim, o que é essa medida de segurança? É o seguinte, a medida de segurança, ela é pautada na periculosidade do agente. Ela vai ser aplicada para aqueles indivíduos maiores de 18 anos e inimputáveis, aqueles indivíduos que, em razão de doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, eles eram, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapazes de entender o caráter ilícito do fato ou de se determinar de acordo com esse entendimento. Então, a medida de segurança é para os inimputáveis, aqueles que, em razão de doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, eles não possuíam capacidade cognitiva ou volitiva no momento da ação ou da omissão. Beleza. Mais à frente a gente explica isso. Por enquanto, saibam, sanção penal é gênero, e as espécies, pena e medida de segurança. Pena para aqueles indivíduos maiores de 18 anos e imputáveis. Medida de segurança para os indivíduos inimputáveis. Beleza, grosso modo é isso, tá? Vamos lá. OBS 2. O critério para diferenciar crime de contravenção, porque eu te falei, infração penal é gênero e possui duas espécies, crimes e contravenções. Aí entra o OBS 2. O critério para se diferenciar crimes e contravenções, ele é axiológico ou valorativo. Professor, o que é isso? Não entendi nada. Critério axiológico ou valorativo quer dizer que as condutas tidas como condutas mais graves, elas serão rotuladas enquanto crimes. As condutas menos graves, elas serão rotuladas enquanto contravenção. Então, por que o critério é axiológico ou valorativo? Pelo seguinte: crimes serão condutas mais graves, contravenções serão condutas menos graves. Senhores, gostaria de lembrar que esse não é um conceito rígido. Esse conceito de condutas graves, condutas menos graves, vai variar muito de acordo com a política criminal e com o momento histórico da sociedade. Então, uma conduta que em dado momento ela era considerada contravenção, ela pode ser posteriormente, por uma questão de política criminal, por uma questão de necessidade de um controle mais rigoroso dessa conduta, ele ser convertido em crime. E pode o oposto. Uma conduta que hoje é grave, é tida como grave pelas questões de política criminal e tudo mais, posteriormente ela vira a ser rotulada enquanto contravenção. Então aqui vai variar muito da questão da política criminal e do momento histórico e social, beleza? Mas grosso modo, crimes são condutas entendidas enquanto condutas mais graves. Contravenções são condutas menos graves, menos danosas ao convívio social. Tranquilo? O critério é axiológico ou valorativo. Atingir o bem jurídico valioso, crime. Bem jurídico menos valioso serão tutelados pela contravenção penal. Perfeito? Tá. Condutas graves, crime. Condutas menos graves, contravenção. Beleza. Perdão. Pegou isso aí, pessoal? Então você entendeu. Pessoal, aqui a diferença é axiológica ou valorativa. Já conseguindo no seu caderno. Não existe diferença ontológica entre crime e contravenção. Então, coloca no seu caderno. O critério adotado é o axiológico valorativo. Condutas mais graves serão rotuladas enquanto crimes, condutas menos graves serão rotuladas enquanto contravenção penal. Pois bem, não existe diferença entre crime e contravenção de cunho ontológico. O critério adotado é o critério axiológico, tá? Então, entre crimes e contravenções, o que eu quero que você pode até colocar como OBS 3 aí no seu caderno? Não existe diferença ontológica de essência entre crime e contravenção. Você pode até colocar como OBS 3 aí. Pegaram esse esqueminha, tá? Então, infração penal gênero, duas espécies, crime e contravenções. Por isso que o sistema é dualista ou bipartido. Cometeu a infração penal, sofrerá uma sanção. Essa sanção pode vir na modalidade pena ou na modalidade medida de segurança. Critério para diferenciar crime de contravenção. Critério axiológico ou valorativo. Existe diferença ontológica entre crime e contravenção? Não existe. Beleza? Pegou? Seguindo, tá? Se for preciso, pausa aí e copia esse quadro, beleza? Foi. Então, isso tudo dentro de teoria do crime, tá? A gente montou já esqueminhas, explicamos a estrutura básica do Código Penal para você. Agora vamos lá. Beleza, beleza, beleza. Tá. O que mais você precisa saber agora? Tá. O que a gente vai estudar aqui? Eu até já falei isso, mas é sempre bom a gente colocar no quadro, tá? Item 6, teoria geral do crime. Professor, me dá um conceito aí de teoria geral do crime, quero colocar aqui no meu caderno.
que a gente vai estudar dentro da teoria geral do crime. Eu até já te disse, já introduzi esse assunto, mas a gente dita um conceito porque é bom você consignar aí no seu caderno, beleza? Então, o que a teoria geral do crime, ela vai estudar? Ela estuda, então coloque, ditando já, aqui ó, coloque 2 pontos. Teoria geral do crime, conceito, o que ela estuda? Coloca aí, 2 pontos, na frente 2 pontos. Estuda os elementos para que se configure o crime, estuda os elementos para que se configure o crime e os pressupostos para a aplicação da pena. Então, ela vai estudar os elementos para a prática de um crime, os elementos para que se configure o crime e os pressupostos para a aplicação da pena, beleza? Então, vamos lá. O que a teoria do crime estuda? Os elementos para que se configure o crime e os pressupostos para a aplicação da pena. Pegaram ou não? Beleza. Tá. Aqui dentro, já falei isso, mas vou colocar para ficar bem esquematizadinho. Tópico 6.1. Já falei o conceito de teoria do crime. O que é que a gente vai estudar aqui dentro, tá? Conceito não, basicamente é o que a gente vai estudar. Tá. A questão da infração penal. A gente já falou também naquele esqueminha, tá? Aquele esqueminha é um esquema legal. Te dá uma força, mas vamos lá. Só reforçar esse 6 aqui, porque o canetão estava acabando a tinta. 6, teoria geral do crime. 6.1, infração penal. Dentro de teoria do crime. Tá. A infração penal, eu já te falei. Infração penal é gênero e possui quantas espécies? 2. Então, infração penal subdivide-se. Até isso aqui já está no esqueminha, mas, né? Subdivide-se em crimes, que é sinônimo de quê? Delito, e em contravenções, tá? Aquele esqueminha já falava isso, mas vou colocar aqui. E contravenções. Sinônimos de contravenção penal, só para questão de nomenclatura e terminologia para a prova. Contravenção penal pode ser chamada de crime anão, crime vagabundo ou delito liliputiano, tá? Então, seguindo nosso roteirinho aqui, infração penal. É o gênero, tem quantas espécies? 2. Crime e contravenções, tá? Aqui dentro, vou colocar ainda as mesmas OBS de lá, que aquele esquema já tinha. OBS 1, sistema dualista ou binário, ou bipartido. Sistema dualista, binário ou bipartido, tá? Que a gente já tinha falado lá. OBS 2, professor, o que é? Qual que é o critério adotado? Critério para diferenciar crime de contravenção. Axiológico ou valorativo. Professor, o que é o critério axiológico ou valorativo? Condutas mais graves serão rotuladas enquanto crimes, condutas menos graves serão rotuladas como contravenção. Esse é um critério fixo? Não, depende da questão de política criminal, seleção de bens jurídicos a serem tutelados, tá? Relevância social desses bens jurídicos, contexto político, histórico, tranquilo. Então, uma conduta que hoje é crime, amanhã pode se tornar contravenção, uma conduta que hoje é contravenção, amanhã pode se transformar crime. E aí eu ainda falei a OBS 3, para você colocar. Não existe diferença ontológica entre crime e contravenção. Não existe diferença ontológica. O que é ontológica? De essência. Na essência, não há diferença entre crime e contravenção, tá? Então, não existe diferença ontológica de essência entre crime e contravenção. Pois bem, tranquilo. Senhores, aqui no meu material aqui, eu tenho até uma questãozinha do CESP aqui, ó. CESP PM Aracaju 2007. Vou até ler com vocês. O material que a gente utiliza tem muitas questões, mas como a gente vai acabar fazendo a gravação das questões e apartado, eu estou deixando ela lá para o professor explica, para aquela questão de resolução, para os vídeos sobre resolução de questões. Mas aqui eu ainda vou fazer essa. Olha o que o CESP, a banca CESP, PM Aracaju 2007, perguntou para o candidato. Crime e contravenções penais são espécie do gênero infração penal. Tá certo, gente? Corretíssimo. Crime e contravenção são espécies do gênero infração penal. O gabarito da questão. Correta. Muito legal. Beleza, 6.1, que era só o conceitinho de infração penal, divide em crime e contravenção, sistema dualista, foi. Vou apagar. Vamos lá.
Então, infração penal, vocês já estão sabendo o que é. Quem comete uma infração penal merece o quê, senhores? Uma sanção penal. Perfeito. 6.2. Professor, como que eu vou diferenciar crime de contravenção? Aí vem o item 6.2. Diferenças entre crime e contravenção. Quais são as diferenças entre crime e contravenção penal? Você tem que saber? Tem, tá? Algumas distinções são extremamente relevantes. Escrevi errado, tá? Diferença entre crime e contravenção. Pois bem, qual que é a diferença que a gente pode estabelecer entre crime e contravenção? Tem uma série de diferenças, a gente vai estabelecer algumas aqui que são mais relevantes para vocês. Tá, vamos lá? Diferenças entre crime e contravenção. Qual que é a primeira que você vai colocar em seu caderno? Quanto à espécie de pena. Quanto à espécie de pena, vamos lá tentar montar isso aqui esquematizado, tá? Quanto à espécie de pena, o crime vai possuir pena de reclusão ou detenção, de maneira acumulada, isolada ou alternativa com a pena de multa, tá? E a contravenção, professor? Qual que é a pena privativa de liberdade da contravenção? A pena da contravenção é a prisão simples. Então vamos lá. Quanto à espécie de pena. Crime, qual que vai ser a pena? De reclusão ou de detenção. Contravenção, qual que vai ser a pena? Prisão simples. Lembrando, senhores, isso aqui está lá no artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal, tá? Então, se você for lá no artigo 1º, deixa eu até ver se esse vai de meia aqui traz ele. Se você for lá no artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal, você vai ver isso aqui, tá? Só um instante. Já aqui meu vai de meia com exposição de motivos. Perfeito, aqui, ó. Lei de Introdução ao Código Penal, artigo 1º. Então, essa diferenciação aqui a gente tira do artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal. Olha o que fala. Considera-se crime a infração penal a que a lei comine pena de reclusão ou de detenção, quer isoladamente, quer alternativa ou cumulativamente com a pena de multa. Contravenção, a infração penal que a lei comina isoladamente, pena de prisão simples ou de multa, ou ambas, alternativa ou cumulativamente. Então, você abre aí o artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal. Então, lembra, crime, pena de reclusão, detenção de maneira isolada, cumulativa ou alternativa com a pena de multa. Prisão simples, ela pode vir alternativamente à pena de multa, de maneira isolada ou cumulativa, tá? Então, beleza. Então, basicamente, crime, reclusão e detenção. Contravenção, prisão simples. Perfeito. Quanto à punibilidade da tentativa. Quanto à segunda diferença. B. Quanto à punibilidade da tentativa. Professor, como que vai funcionar isso aqui? Quanto à punibilidade da tentativa. O crime, ele vai ter a tentativa punida. Então, o crime, ele vai ter a tentativa punida. Regra geral, a gente pune a tentativa do crime com a pena do crime consumada diminuída de 1 a 2 terços. Professor, onde que eu vou achar isso aí? Vou te mostrar aqui agora para você. Artigo 14, parágrafo único do Código Penal. Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2 terços. Então, artigo 14, parágrafo único do Código Penal, ele diz que a tentativa de crime ela é punida. E mais, regra geral, a tentativa de crime ela é punida com a pena do crime consumado, diminuída de 1 a 2 terços. Professor, como que eu vou saber se a diminuição vai ficar mais perto de 1 terço ou mais perto de 2 terços? Você vai olhar o quão próximo da consumação essa tentativa chegou. Quanto mais próximo da consumação, menor é a diminuição de pena, tá? Então, beleza. O que você tem que saber? Crime, tentativa é punida? Sim. Regra geral, artigo 14, parágrafo único do Código Penal.
Pune-se a tentativa com a pena do crime consumado diminuída de 1 a 2/3. Professor, explica isso. Então vamos lá. Você tenta matar um indivíduo, você dá 5 tiros numa pessoa e aí você não consegue. A polícia chega naquele momento e te prende em flagrante. Você está lá com 38, 6 tiros no tambor para atirar, aí você está deu 3 tiros, na hora que você vai efetuar o 4º disparo para matar o indivíduo, a polícia chega e te prende em flagrante. Ou seja, você não prosseguiu na execução do delito por circunstâncias alheias à sua vontade. Você queria prosseguir na prática daquele delito, mas não pode, tá? Então o que é tentativa? É quando iniciada a execução, o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Ou seja, estou com o meu 38, disparo, vou lá para matar meu desafeto. Chego lá, dou 3 tiros, quando a polícia militar, que estava em ronda, passa ali naquele momento e me prende em flagrante. Ou seja, eu não consumei, eu não terminei de praticar aquele delito e por circunstâncias alheias à minha vontade. Eu respondo pelo quê? Tentativa de homicídio. Até aí, tranquilo. Professor, como que pune a tentativa? Vamos lá. Se eu cometi um homicídio simples, a pena do homicídio simples é de 6 a 20 anos, tá? Então eu vou pegar uma pena de 6 a 20 anos e vou ter uma diminuição de pena de 1 a 2/3. Então o juiz vai fixar uma pena entre 6 e 20 anos, ele vai analisar o caso concreto e vai fixar a pena necessária e adequada para reprimir e prevenir a prática daquele delito. Fixou lá uma pena de 12 anos que seja. Depois que ele fixar a pena, ele vai diminuir ela de 1 a 2/3, tranquilo? Então, tentativa é punido com a pena do crime consumado, diminuída de 1 a 2/3. Perfeito. Crime pune tentativa? Sim. E agora, professor, e a contravenção? A contravenção não pune a tentativa. Professor, onde está isso? Vou colocar aqui para vocês. Artigo 4º da Lei de Contravenção Penal. LCP, Lei de Contravenções Penais. Então, vamos lá. Quanto à punibilidade da tentativa. Crime pune a tentativa? Sim. Só basta você olhar a regra geral lá. Artigo 14, parágrafo único do Código Penal. Perfeito. Contravenção pune a tentativa? Não. É possível tentativa de contravenção? Sim, é possível. No mundo prático é sim. É perfeitamente possível a tentativa de contravenção. Mas nos termos do artigo 4º da Lei de Contravenção, não é punida a tentativa de contravenção. Consignou aí no caderno? Tá. Professor, estava estudando ali meu manual, às vezes meu professor me falou que contravenção não admite tentativa. Tá, vamos encarar esse tema aqui. É o seguinte, o artigo 4º da Lei de Contravenções Penais, ele diz, não é punível a tentativa de contravenção. Entretanto, alguns doutrinadores, e tem uma corrente doutrinária que vai dizer que, em verdade, não se admite tentativa de contravenção, entendeu? Então tem essas duas vertentes aí que a sua prova pode estar abordando. Ou ela pode trabalhar com a literalidade da lei, o que eu acho que é um entendimento mais correto, que é o quê? Tentativa de contravenção? Pode, até pode, mas não é punível. Ou ela pode trabalhar com essa vertente doutrinária aí, que fala que não se admite tentativa de contravenção, tá? Tecnicamente, eu entendo que a corrente que está no quadro é a literalidade do artigo 4º da Lei de Contravenção Penal e no mundo fático, sim, é possível a tentativa de contravenção, tá? Mas fica essa ressalva. Então, artigo 4º, não é punível a tentativa de contravenção. Tem corrente doutrinária e tem alguns autores que dizem que contravenção não admite tentativa. Então, na sua prova, ele pode trabalhar com essas duas vertentes. Ou falar que ela não é punível, ou falar que ela não admite tentativa. Você analisa as assertivas com cautela e seleciona a que lhe parecer mais correta, tá? Mas tem essas duas vertentes. Cuidado na prova. Então, quanto à punibilidade da tentativa, foi, tá? C. Quanto à ação penal. Vamos lá? Aqui é tranquilo. A ação penal do crime vai poder ser uma ação penal pública ou ela pode ser uma ação penal privada. Ô, professor, beleza. A pública pode ser incondicionada ou condicionada. Beleza. Então pega aí, bem superficial, isso aqui é matéria de processo penal. Crime
No crime, a ação penal pode ser pública e a pública subdivide-se em pública incondicionada e pública condicionada. E a ação penal do crime ainda pode ser o quê? Privada. Então, a ação penal do crime pode ser pública incondicionada ou pública condicionada. Ou ainda pode ser uma ação penal privada. Sem aprofundamento, isso aqui é conteúdo de processo penal. Só para a gente fechar aqui a questão da diferenciação. Professor, e na contravenção, como que fica? Gente, nas contravenções, a ação penal será sempre pública, presta atenção, ó. Pública, ela sempre será pública incondicionada. Ô professor, diferente isso, né? Sim, diferente, mas é essa a regra, tá? Então, a ação penal da contravenção sempre será pública incondicionada. Então, muito cuidado com isso. Crime pode ser pública incondicionada ou pública condicionada. Regra geral é que a ação penal do crime seja pública e incondicionada. Regra geral é, mas ela pode ser também pública condicionada ou privada quando a lei assim o disser de maneira expressa. Já a contravenção, presta atenção, a ação penal sempre vai ser pública e incondicionada. Por isso que eu te pergunto, as vias de fato, que é uma contravenção, possui ação penal o quê? Pública e incondicionada. Eu não te disse? Toda contravenção possui ação penal pública incondicionada. Vias de fato é uma contravenção, então vias de fato possui ação penal pública incondicionada. Se cair na sua prova, é isso que você vai marcar, tranquilo? Esse é o entendimento dos tribunais superiores brasileiros. Ah, professor, mas a lesão corporal leve e tal, a ação penal é pública condicionada à representação, a 9.099 trouxe esse requisito? Sim. Mas para fins de prova, a gente não vai entrar nesse debate doutrinário. Você vai marcar na prova. Vias de fato é contravenção e toda contravenção possui ação penal pública e incondicionada. Então, vias de fato, qual que é a ação penal dela? Pública e incondicionada. Ah, e da lesão corporal leve, da culposa? É pública condicionada, desde que não seja contra mulher no âmbito da violência doméstica familiar contra a mulher, porque converte a ação penal da lesão corporal leve da culposa para pública incondicionada. Tem todo um fundamento jurídico de afastar 9.099, mas eu não vou entrar nisso aqui não, tá? Só conseguindo aí. Vias de fato, a ação penal pública incondicionada. Beleza. D. Quanto ao limite das penas. Quanto ao limite das penas, professor, como é que fica esse esquema aí? Vamos lá. Quanto à espécie de pena a gente já falou, quanto à punibilidade da tentativa a gente falou, quanto à ação penal a gente falou. Vamos esquematizando aí, beleza? Quanto ao limite da pena, vamos lá. Se for um crime, professor, qual que é o limite de pena? 30 anos. Onde está isso, professor? Artigo 75 do Código Penal. Qualquer coisa dá uma lida lá. Professor, se for uma contravenção, vou abreviar aqui, tá? Contravenção. Qual que é o limite de pena? 5 anos, tá? Então, quanto ao limite das penas, a pena do crime vai ser no máximo por 30 anos. Artigo 75 do Código Penal, tá? O que ele fala que é o artigo 75? O tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser superior a 30 anos, tá? Lê lá o artigo 75. Contravenção, qual que é o limite das penas? 5 anos. Beleza? Tá. A, B, C, D. Vem de cá comigo. Quinta diferença. Extraterritorialidade. Gente, essa aqui derruba a gente quando ela cai em prova. Extraterritorialidade. Aqui é fácil. O que você tem que saber? Quanto à extraterritorialidade. Vou vir aqui embaixo, senão vai acabar meu espaço. Quanto à extraterritorialidade. Crime. Admite extraterritorialidade? Admite. Então, crime, pode extraterritorialidade em crime? Pode. Pode extraterritorialidade em contravenção? Não. Então, não admite extraterritorialidade à contravenção penal, tá? Não admite extraterritorialidade à contravenção penal. Então, extraterritorialidade, o crime admite a extraterritorialidade? Sim, tá? Ó, só você observar o que a gente estudou agora, artigo 7º, inciso 1, artigo 7º, inciso 2 do Código Penal e artigo 7º, parágrafo 3º do Código Penal. Extraterritorialidade incondicionada, condicionada e hipercondicionada, meu amigo, tranquilo? Então, crime admite extraterritorialidade? Sim, o crime admite extraterritorialidade. Contravenção admite? Não. Contravenção não admite extraterritorialidade, tranquilo? Então, professor, fulano de tal, a serviço do governo brasileiro,
praticou uma contravenção no exterior contra a administração pública, vai ser punido? Não. Ah, professor, mas não tinha a regra lá? A regra dizia crime praticado contra a administração pública por quem esteja a seu serviço. Se o indivíduo, fora do território brasileiro, a serviço da administração pública, ele pratica uma contravenção contra a administração pública, ele vai ser punido? Não, tá? Porque o próprio artigo 7º é expresso em dizer crimes. Então, se o indivíduo, a serviço do governo brasileiro, em território estrangeiro, ele pratica uma contravenção contra a administração pública, estando a serviço dessa administração, vai aplicar extraterritorialidade? Não, porque ele cometeu contravenção e contravenção não admite extraterritorialidade. Quem admite extraterritorialidade? Código Penal não. Quem admite extraterritorialidade? Crime, tá? Contravenção? Não. Perfeito. O que mais eu quero falar? Essa última aqui também é legal. Quanto à competência. Nossa última distinção, tá? Creio que seja as mais relevantes para a prova de você. Quanto à competência. O crime, ele pode ser julgado pela justiça comum estadual ou federal. Professor, como que eu vou saber se é justiça estadual ou federal? É o seguinte, crime ele vai ser julgado pela justiça estadual ou federal. Então, crime será julgado pela justiça estadual ou federal. Tá, entendi, professor. Então, o crime vai ser julgado ou pela justiça estadual ou pela justiça federal. Professor, quando que eu vou saber se o crime vai ser julgado pela justiça estadual? Quando eu vou saber que ele vai ser julgado pela justiça federal? Seguinte, meu amigo. Você vai lá no artigo 109 da Constituição Federal e lá vai estabelecer a competência da Justiça Federal. Se for uma daquelas hipóteses do artigo 109 da Constituição Federal, será julgado pela Justiça Federal. Perfeito. Professor, não é nenhuma daquelas hipóteses do artigo 109 da Constituição Federal. Então sobra a competência residual. Tudo que não for da Justiça Federal será da Justiça estadual, sacaram? Então você vai lá no 109 da Constituição Federal, olha o rol lá, aquelas são as hipóteses em que o crime será julgado pela Justiça Federal. Não é hipótese da Justiça Federal, então tudo que sobrar, a competência residual é da Justiça estadual. Pegaram? Tá. Senhor, o que interessa aqui para mim nesse momento? Interessa aqui, ó, contravenção. A contravenção, ela sempre será julgada na Justiça Estadual. Pô, professor, peguei. Então, contravenção penal será sempre julgada na Justiça Estadual. Pegou aí? Crime pode ser Justiça Estadual ou Justiça Federal. Depende das regras de competência, que isso é matéria de processo penal, tá? Então tem que ver primeiro se competência está dentro do edital de processo penal. Se não tiver, você nem preocupa com isso, tá? Mas já saiba, crime pode ser Justiça Estadual ou pode ser Justiça Federal. Contravenção. Contravenção, ele será julgado pela Justiça Estadual, competência da Justiça Estadual, tá? Essa é a regra. Então, contravenção sempre será julgado na Justiça Estadual, tá? Aí, o que é a questãozinha básica que os alunos... A questãozinha básica não, senhores, perdão. Questãozinha boa de prova, que às vezes os alunos que já estão mais evoluídos no estudo já estão se perguntando aí em casa, tá? Professor, você falou, contravenção é julgado na Justiça Estadual. Existe alguma exceção? Sim, senhores, tem uma exceção. Então, vamos lá. Regra. Contravenção é competência da Justiça Estadual. Crime pode ser estadual, pode ser federal. Professor, qual que é a única hipótese que a contravenção vai ser julgada na Justiça Federal? Existe. Em uma hipótese, a contravenção será julgada na Justiça Federal. Professor, que hipótese é essa? Vem aqui comigo. Caneta vermelha, porque isso é exceção. Contravenção é na Justiça Estadual, mas tem uma hipótese que ela será julgada na Justiça Federal. Qual que é ela? Quando? Vou pôr aqui, ó. Quando que é que a contravenção será julgada na Justiça Federal? Quando a contravenção for cometida, contravenção for cometida por pessoa com pessoa detentora de prerrogativa de foro, vou escrever certinho, né? De foro por prerrogativa
função em Tribunal Federal. Então, qual que é a hipótese que essa contravenção vai ser julgada pela Justiça Federal? Só tem uma hipótese. Contravenção é julgado pela Justiça Estadual. Essa é a regra. Contravenção, competência da Justiça Estadual. Isso que você vai marcar na prova. Professor, tem exceção? Tem uma única exceção. Contravenção praticada por pessoa detentora de foro por prerrogativa de função em Tribunal Federal. Será a única hipótese em que a contravenção será julgada pela Justiça Federal. Professor, o que é esse foro por prerrogativa de função? Gente, esse foro por prerrogativa de função é um foro que vocês conhecem ele por outro nome, que não é tão técnico, mas que às vezes é cobrado em prova. É o mesmo, assim, saindo um pouco da técnica, mas às vezes essa é a expressão mais didática, e é uma expressão que às vezes ela é até cobrada em provas, é o dito foro privilegiado. Então, foro por prerrogativa de função é o que às vezes você conhece aí, já tem essa outra nomenclatura, que é o tal do foro privilegiado. Então, o que é esse tal de foro por prerrogativa de função, que é um nome mais técnico, ou desse foro privilegiado, que é um conceito que é uma nomenclatura que os alunos entendem melhor, ou já tem alguma noção. Foro por prerrogativa de função ou foro privilegiado é aquele foro que o agente público possui em razão da função que ele exerce. Em razão da função que esse agente público possui, da atividade que esse agente público desenvolve, ele tem a prerrogativa de ser julgado em algum tribunal, seja na segunda instância, seja no STJ, seja no STF. Então, foro por prerrogativa de função é a prerrogativa que o indivíduo possui em razão do cargo que ele exerce, em razão da função que ele exerce, de ser julgado em um tribunal superior, seja um tribunal de segunda instância, seja no STJ, seja no STF. Perfeito? Pegaram? Tá. Então você já entendeu qual que é a hipótese. Então, vamos um exemplo. Se um juiz federal cometer uma contravenção, o juiz federal possui foro por prerrogativa de função no TRF, que é o Tribunal Regional Federal. Então, quem vai julgar essa contravenção? Tribunal Regional Federal. Pegaram? Então, qual que é a única hipótese que a contravenção será julgada pela Justiça Federal? Quando for cometida por um indivíduo que possui foro por prerrogativa de função em Tribunal Federal. Beleza? Exemplo, juiz federal comete uma contravenção, vai ser julgado no Tribunal Regional Federal, porque é quem julga os juízes federais. Beleza? Tribunal Regional Federal ao qual ele está vinculado, né? Beleza. Tá. Com isso, a gente encerra essa distinção entre crime e contravenção. Senhores, a gente trabalhou aí com 6 distinções: espécie de pena, quanto à punibilidade da tentativa, quanto à ação penal, quanto ao limite das penas, quanto à extraterritorialidade e quanto à competência para julgamento. O que eu quero que vocês saibam? Vocês têm que fixar essas 6 diferenças, são 6 diferenças básicas. Professor, tem outras? Tem algumas outras, mas de menor relevância e com incisão muito menor nas provas, tá? Em especial nessas provas policiais, Polícia Civil e Polícia Militar. Diferenças básicas são essas 6. Tem outras? Tem outras, tá? Quanto à questão dos SURSs, quanto à questão das medidas cautelares, tem algumas outras, tá? Mas por enquanto a gente vai fechar nessas 6 que são as mais relevantes para a sua prova, tá? Conseguindo no seu caderno, anota, fixa essas 6 distinções. É tranquilo, ó, esqueminha no quadro. Vou sair da frente, para quem não copiou ainda, ó, pausa o esquema, copia esse item 6.2. Diferenças entre crime e contravenção. 6 diferenças no quadro, pausou, copiou. Beleza, tá? Quem pausou aí, quem não tinha copiado ainda, beleza, vamos lá. 6.2, encerramos. Diferença entre crime e contravenção. Beleza? A gente esgotou aqui praticamente as questões recorrentes em prova quanto a essa diferenciação. Então a gente já estudou aqui, dentro de teoria do crime, infração penal estudamos diferença entre crime e contravenção. Beleza?